Boa noite, boa noite. Hoje, véspera de feriado, a gente está aqui hoje para uma live sensacional, né? Atinge os homens, mas na maioria das vezes é gente e mulher que sofre, né? Com infecção urinária, né? Aquelas dores terríveis. E hoje vocês vão entender o que está por trás disso tudo. Porque a gente sofre tanto, né? Tantas as coisas só acontecem com a gente, mulher. Então hoje a gente vai aqui, a gente vai falar com vocês sobre essas questões, né, da infecção urinária, o que é que está relacionado, como é que você pode hoje ter um olhar diferente para isso. Então, a partir de hoje, você vai entender tudo o que está acontecendo em relação à infecção urinária. Olá, Denise, vamos esperar o pessoal entrando aqui, Denise. Miriam, boa noite, Valdete. Gente, vai compartilhando essa live aí, principalmente com mulheres, que é quem mais tem essas infecções urinárias, para que elas comecem a entender o que é que está por trás disso aí. Então vamos compartilhando, vamos caminhando. Denise, daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Suzana. Edinha, boa noite, todas sejam bem-vindas. Gente, compartilha essa live aí, que um bocado de mulher agora vai entender o que é que está acontecendo e o que é que ela pode fazer, né, para ajudar nessas infecções urinárias. Boa noite, Andressa. Amanhã estamos juntas, né, às 14 horas. Amanhã, às 14 horas, temos uma live sobre relacionamento. É como eu estou dizendo a vocês, fiquem ligadas a semana toda. Amanhã é feriado, não é feriado. Eu e a Andressa estamos amanhã às 14 horas. Às 19 horas eu tenho outra live. Então comece a acompanhar, né? Fique ligada no Instagram, Lívia Moda. Boa noite, Raqueline. Então fiquem ligadas no Instagram, no nosso Instagram, para que vocês tenham conteúdos excelentes, né? Que a gente olhe mais para os sinais do nosso corpo de uma forma mais carinhosa. Andressa, amanhã não tem feriado, a gente não conhece isso. Eu e a Andressa às 14 horas e Thaísa, eu acho que é Thaísa amanhã à noite, né? Hoje é eu e uma amiga, uma alegria, gente, vocês vão ver que é uma live, vai ser uma live super divertida, super alegre, uma pessoa que é o sorriso em pessoa, 24 horas. A gente já tem um tempinho já que a gente convive. Eu nunca encontrei essa mulher triste. Essa mulher tem uma risada gostosa. Vocês vão adorar essa live. Além do conteúdo ser interessante, vocês vão ver a alegria dessa pessoa, né? Que eu vou chamar ela daqui a pouquinho. Vou dar mais só um tempinho para a gente começar essa live. E eu queria que vocês compartilhassem essa live aí com mulheres, né? Com adolescentes também, que de vez em quando tem, né? Infecção urinária. Então, bora lá todo mundo compartilhando. Eu vou esperar mais 2 minutinhos e te chamo, tá certo, Denise? Tudo ok? Vai me dando um oi aí, Denise, para eu ver você, para eu clicar. Gente, naquele aviãozinho que tem ali, clica nele e manda para as pessoas que você conhece que tem infecção urinária recorrente. Agora vocês vão entender tudinho com nossa convidada, que é muito especial. Ela é alegria, adoro conversar com ela, adoro assistir ela, adoro ver. Tá vendo? A melhor risada é dela, com certeza. Não tem outra pessoa para dar uma risada tão gostosa com ela. E não tem a boa noite, Luciana. E não tem a Roberta, boa noite. E não tem ninguém que não fique contaminada com essa alegria dela, tá? Então, bora lá, boa noite. Vou chamar minha convidada, tá? Para vocês conhecerem essa alegria de pessoa. Guardando ela. A gente vai ver. Vamos lá. Aldeci, Simone, Lídia, boa noite, gente. Vai compartilhando essa live aí com quem vocês conhecem. Olha, já entrou. Olha, já entrou rindo. Tá vendo que eu falei para vocês? Eu não estava mentindo. Eu tô me acabando de rir aqui já.
De rir de quê? Boa Você está noite. rindo de Deixa eu quê? Me conte quando é que você não está rindo. Não, porque tu tá dizendo que eu fico rindo 24 horas. Eu disse, rapaz, quem vê essa risada não vê os B.O. Não precisa ver o B.O. Tava nervosinha, mulher, e da agorinha, porque combinei contigo e combinei com minha filha. Levar num restaurante para deixar no aniversário da amiga. Beleza, que horas? 8 horas. Como assim? 8 horas? Não! Desesperada. Vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tudo certo. Já levou ela lá no restaurante? Já levei, deixar ela sozinha. Mas as amiguinhas já chegaram. Ela tem 16 anos, tá tranquilo. Boa Deixei noite, lá Ana. um restaurante grande. Gente, Gente, a vou gente fica compartilhando assim, essa live. com a Vai carinha boa. compartilhando. Eu Tá preciso de uma ótimo. live. Eu Tá preciso de, linda. de um filtro. Precisa Mas tá não, bom, tá né? Vai linda, assim tá mesmo. linda. Boa Estamos com noite, gente. lindas hoje. Aí, ó. Atimé Matéria disse que você está maravilhosa. Terapias alternativas. Disse que Né, você está gata? maravilhosa. Você Bora, está bora convidar o maravilhosa. povo. Bora, 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 bora. Bora Bora encher animar isso essa aqui que a gente vai live. falar de território, de infecção urinária. Esse Não é povo isso, saber, amiga? né, que não é nem sempre o que a gente acha que é ruim, né, é ruim. Vamos olhar para o outro lado da coisa, né? É verdade. Quando as pessoas ficam Vamos agitar essa onda. desesperadas, né? Ah, Nossa. é a Dice, Aí, é a eu era a Dice. rainha das infecções urinárias, rapaz. Quem, menina? Você? Menina, Ah, já tive algumas vezes. Ah, mas agora não tem mais, né? Agora não tem mais porque a pessoa tem consciência, sabe, entende o que é o seu território que está acontecendo ali. vai lá, Então tá tudo dominado. ressignifica, né? Tá dominado. Ressignifica, né? Isso, ressignifica rapidinho. Já já te conto essa história. Mas diga Ah, aí. Vamos vamos começar, lá. vamos esperar mais um pouquinho a Vamos. galera. Vamos conversar, que depois a gente vai deixar gravada, aí as pessoas assistem, né? É, Porque a gente tem uma hora, assim, no Instagram vai e derruba a gente. Boa noite, Dice, que bom você estar aqui, meu amor. mandem É as a mensagens de Dice. vocês, as dúvidas, os questionamentos. Falem pra gente se vocês já sofreram muito com infecção urinária ou conhecem alguém que sofreu com infecção urinária. Bora destrinchar esse assunto já já aqui. É, e ver, né, que Diga o aí. bicho não é tão feio, né? Como parece, né? Menina, é um tema que eu amo, porque você olhando pra ele com carinho, é rápido demais. Rápido, rápido, rápido resolve. Muito rápido. E é solução Com certeza. definitiva. Porque quando a gente olha, né, a gente já sabe o que é que a gente precisa ver, o que é que a gente precisa Solucionar, ressignificar, né? ou Solucionar. que está sendo solucionado, que a gente só precisa ajudar o corpo a finalizar, não é isso? E permitir, além do mais, permitir que ele finalize, né? É o mais Isso. importante, né? O que as pessoas geralmente não deixam. Quando começa a dor, começa aquela urgência de ir no banheiro, vamos Isso. botar antibiótico, vamos botar várias É, coisas aí, pede que o corpo finalize aquilo que ele já está começando. exatamente. Né? A Então, gente vai ver. deixa eu só me apresentar para o teu público que vai assistir depois, quando tiver gravado. Se Posso, apresente. amiga? Posso. Pode. Então, eu sou Denise Soares, eu sou uma das faixas pretas, eu sou fisioterapeuta, terapeuta do método Procure Cicatrizes, apaixonada por terapias, apaixonada pela Cleide, fã de carteirinha, uhul! Olha para aí. Amando esse convite. Vamos lá. Por onde Bom, começamos o vamos lá. assunto, amiga? Me conte aí. Vamos começando, né? A gente vai Conta aí ver, pra né? gente. O que é essa infecção urinária, o que é que ela nos causa, por que ela aparece, né? A gente vai entender que o nosso corpo é a casa das nossas emoções,
quando a gente não está bem emocionalmente, o nosso sistema nervoso usa o nosso corpo para nos dar um alerta. E com o método Procure Cicatrizes, a gente consegue entender esse alerta de uma maneira linda, leve e maravilhosa. E ajudar o nosso paciente em uma sessão. Engraçado, quando uma mãe me procura, Denise, que geralmente mais mãe, aí ela chega para mim assim, quantas sessões são? Aí eu digo assim, uma, no máximo 2 ou 3. Oxente, é milagre? É o quê? Ah, mas ele chega. Aí a gente fala o valor e a pessoa, mas e são quantas sessões? Gente, é uma, duas, assim, no máximo, assim, uma excepcionalidade, 3 sessões. Aí a pessoa fica assim olhando, sério? Eu digo, sério. Eu digo, confia, tu vai ver, ó. É rapidinho. Confia que você é capaz de se curar com nosso guia. O nosso apoio, com nossa orientação, a orientação certinha, adequada, rapidinho isso se resolve. Cidália, boa noite. Boa noite, Cidália. Vamos contar essa história. Vá, comece a contar essa história dessa questão de território, o que é que está isso relacionado. Nossa convidada já vai falar tudo. Com essa alegria dela rindo o tempo todo. Bom, nosso corpo é muito sábio, muito inteligente. Então, quando você pega uma pessoa e ela diz, ai, gente, eu tô sofrendo de uma infecção urinária. E aí a gente já olha para ela assim e diz, o que tá vendo ali no seu território? E a pessoa, território? Tem essa questão, porque a gente fala em território, mas as pessoas ainda não entendem o que é território para elas, né? Elas entendem que estão com infecção urinária, mas território? Que território? O que é isso? Do que você tá falando? Que viagem é essa? Então, nós, assim como alguns animais da natureza, né, precisamos marcar o nosso território, a nossa área, o nosso ambiente, o local onde vivemos, onde nos sentimos bem e seguros, o lugar que escolhemos para viver, para habitar. E algumas vezes esses territórios, eles sofrem algumas ameaças, né, como no mundo animal. E nós precisamos estar prontos e aptos a nos proteger e nos defender, e defender o nosso clã, nossa família, nosso ambiente. E a gente funciona igualzinho. E aí, se a gente for olhar para o território masculino, ele é diferente do território feminino. Então, os motivos que levam a mulher a ter uma infecção urinária são diferentes dos motivos de um homem ter uma infecção urinária. Isso é muito importante a gente olhar. No caso de homens, esse território ele é externo. O homem, ele é o protetor. Ele vai olhar para fora, para casa de um lado de fora, para ninguém ameaçar a parte interna do seu território, da sua casa. Ele vai defender o seu trabalho, sua casa. Já as mulheres, elas defendem o território do lado de dentro. Dentro da casa, o território é da mulher. É seu ambiente. Então, ela defende a sua casa, seus filhos, seu marido, seu relacionamento. Não é isso, amiga? Tô certinha? Tô indo direitinho? Está certíssima. É totalmente diferente, né? O homem é o território externo e a mulher é o território interno. Maravilhoso. E aí, eu tava estudando para vir aqui para a live e eu fiquei pensando, a gente vai falar da infecção urinária, e na questão da infecção urinária, o que acontece? Tem uma inflamação que causa uma irritação, a gente fica com aquela vontade constante de fazer xixi, aquele ardorzinho chatinho, aquele incômodo, né? E a gente fica fazendo aquele xixi pingadinho. E, além disso, aquela urina era urina com um odor muito forte, muito presente. E essa é a intenção da nossa natureza, do inconsciente, do nosso lado mais primitivo. Aquele odor da urina fazer com que a gente consiga marcar o nosso ambiente, o nosso território, seja ele feminino ou masculino. E é interessante porque, estudando, eu fui ver que algumas pessoas vão apresentar
essa forma de defender o seu território com esse odor da urina. Na verdade, o que marca os nossos territórios são os odores, né? Aí ela falava dos ursos que transpiram um odor muito forte. Eles ficam transpirando um odor bem intenso e aí eles saem se esfregando nas árvores para deixar aquele odor nas árvores, para marcar o seu ambiente, ao contrário de outros animais que vão através da urina. Como o cachorro, né? Que é o mais comum que a gente vê, o macho, É, ele sai ao redor da casa marcando tudo, né? isso, Que a isso, gente isso, se isso. irrita. Engraçado não é nada, que eu tenho um cachorro aqui, quando ele faz xixi no lugar, eu digo, meu Deus, eu tenho que lavar. E aí, depois que eu comecei a estudar o MPC, eu percebi Entender, né? que aquilo ali, ele estava marcando o território dele, para que outro cachorro não invada aquilo que é dele. Como ele diz, estou Isso, aqui, isso é meu, né? isso, tomando posse. Aqui quem manda É, sou eu. Tá pensando que isso aqui é o quê? A casa da mãe Joana. Tem jeito nenhum aqui, quem manda sou eu. Fazer xixi em tudo. faz mesmo, o pior que faz. Né? Boa Aí noite, lá, Cida. boa noite, turminha. Vou chamando a galera que vai ser divertido hoje aqui. E aí lá falava também de outros odores, né? Alguns outros animais, né? E algumas pessoas, elas marcam território com outros odores não muito cheirosinhos, né? Odores fortes, tipo assim, gambá, né? Entendeu? Aí outras pessoas resolvem marcar o território assim com gases. Sim. Você tem aquele seu amigo assim, sabe, que é meio explosivo. Então, que quando ele tá assim, aí diz que a culpa foi da cerveja, sei lá, foi de quê, né? E é Foi da muito, muito. feijoada. Foi da feijoada que É, comeu, da bate assim na mocotosada. barriga, pof, 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 pof. Então, não é ao acaso, não é ao acaso. Não é ao acaso. É a forma como aquela pessoa defende o seu território. É uma forma de se proteger. Na verdade, uma forma de afastar as ameaças. Né? Porque com aquele odor forte, ninguém fica. Então, ó, afasta todos que estão ali naquele ambiente que são indesejados. E eu amei estudar esse conteúdo, né? Na verdade, são os odores. Pode ser através do suor, através das necessidades fisiológicas, né? Da urina, dos gases, ou até mesmo das fezes. Tudo isso, os odores, são para marcar o nosso território, o nosso ambiente. O nosso subconsciente, ele entende que nós precisamos nos sentir seguros para a nossa sobrevivência. Então, para a nossa sobrevivência, eu preciso estar aqui num cantinho e não sofrer ameaças. E como é que eu faço isso? É marcando meu ambiente. E aí, que nem a gente estava falando do cachorrinho. Se o cachorrinho chega e vê um outro cachorrinho, ele diz, não, isso aqui está me ameaçando. Como assim? Não quero, não gosto. Vai lá, faz xixi em tudo, para dizer, não, aqui você não é bem-vindo. Eu não quero você aqui. Aqui você não vai pertencer a nada. Tem Não é isso, engraçado, amiga? tem uma coisa também, Denise, assim, a Não, criança que diga. ela faz xixi toda noite na cama, ela tá marcando o território dela. Aí é por quê? Porque às vezes nasceu um irmão, porque às vezes ela não se sente pertencente naquele quarto. É como que ela quisesse dizer assim, isso aqui é meu. Aí ela faz essa urina, né, para marcar aquilo ali, para marcar aquela área dela, né, como você diz assim. Muitas vezes a criança faz isso porque ela sente, quando ela sente que está sendo invadida, o quarto dela, quando ela sente assim que vai chegar um irmãozinho, ou vai chegar um primo que quer tomar o quarto dela, aquela priminha, né? Aí ela Uhum. começa a fazer esse xixi, justamente é como se fosse assim, afastar isso aí que está aí. Vamos afastar, vamos tirar isso daí, né? Então Você não é bem-vindo. eu encontro muitas crianças, muitas mães reclamam, minha filha ainda faz xixi. Qual o motivo que ela está precisando marcar esse território? O que é que está acontecendo nessa casa que essa criança está precisando ainda fazer xixi nesse quarto para que mostre que a minha cama é minha, isso aqui é meu, esse quarto é meu, não pode dar a ninguém.
Então, papai e mamãe tem que olhar muito para isso, né? Qual o motivo? E aí, vocês entendendo hoje, como a gente está explicando, o que é o território masculino, o que é o território feminino, vocês vão poder ajudar muito mais a filha de vocês, o filho de vocês, mostrando a ela que aquilo ali é dela, que ela não precisa mais fazer aquilo e que tá tudo certo. Não precisa ter medo, não é isso? Não precisa ter medo, né? Não precisa delimitar mais nada, né? Não precisa marcar aquele território, não precisa Tu já, demarcar o pe- limite. tu já pegou algum paciente assim, criança, que tivesse marcando o território e que a questão não fosse da criança, fosse do adulto, ou fosse transgeracional? Só por Já, peguei, curiosidade, eu nunca pensei. já peguei que era questão com a mãe, tá? A mãe estava o pai estava assim com outra mulher e a mãe estava Hum. sofrendo e ela estava fazendo isso por amor à mãe. Ai, que legal. Olha Aí só que ela fazia interessante. isso. Então aí quando a gente ajudou a mãe a entender, né? Como você mesmo fala, a mãe é interna, então relacionamento de casal. Então essa Isso. filha, ó, chega a me arrepiar toda assim. Essa filha resolveu Por assumir amor. isso da amor, por amor à mãe, para salvar, ajudar, como se ela estivesse ajudando aquela mãe a demarcar aquilo ali dentro. Então, quando a gente fez a terapia com a mãe, automaticamente a criança parou. Foi incrível, foi lindo. Eu nem precisei ver a criança, eu disse, mãe, o que é que está acontecendo? Quando ela me contou que estava em processo de separação, que o marido estava com outra mulher, que estava brigando muito, eu disse, mãe, aí eu fiz assim, vamos fazer primeiro tua terapia, depois a gente faz de teu filho, tua filha. E aí a gente fez, ela disse, ó, ela parou. E tá tudo certo. Muito bom. Tem essas questões também, né? É, Das crianças defenderem um território que é da mãe, do ambiente onde ela vive. Eu lembrei de uma história de uma pessoa que chegou para mim, na verdade, dizendo assim: meu filho está com febre há 3 dias. Ai, é garganta. E eu já fiz tudo o que tinha que fazer e não passa. Era uma colega. Aí eu fiquei assim, eu digo, mais 3 dias e não passa. E já olhou para tudo, já conversei, já ressignifiquei nada. E eu fiquei. Aí eu, febre, 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 febre. Aí eu, peraí, já sei. Ele tá fazendo xixi? Não sei, não reparei direito. Vai lá onde ele tá, pergunta se ele tá fazendo xixi. E se quando ele faz xixi, arde. Ela voltou morrendo de rir. Disse, menina, por não é? Eu disse, então. Na verdade, essa criança, ela está há 3 dias com infecção urinária. Alguma coisa aconteceu nesse território, né? tá em fase de Porque, cura, né? Ela tá em fase de cura, né? é, mas a preocupação é tipo assim, porque primeiro que a mãe não identificou que era uma infecção urinária, achava que era uma outra causa, né? Porque ela associou a outras questões que estavam acontecendo ali, ressignificou, mas não se solucionou, e a febre continuava, era uma febre intensa. E aí eu pensei, cara, febre em criança, os reis, assim, do meu conhecimento, o que mais dá febre em criança é garganta e infecção urinária. Então, se não era garganta, tinha que ser infecção urinária, a não ser que fosse outra coisa mais importante. E aí tinha que, né, investigar melhor. E eu digo, vamos ver como é que tá esse território. Ela disse, já sei. Olha só o que aconteceu. Ela disse que, tipo, era um final de semana, chegaram os priminhos maiores, todos queriam brincar, e excluíram ele. Ele não podia porque ele era muito pequeno e não sabia brincar. Você não sabe brincar? Não vai brincar, não. Não, você é pequeno, você é pirralho, você não vai brincar, não. Dentro da casa dele. Imagine, né? Como ele não se sentiu totalmente Ah, invadido. moleque. Aí eu disse, então você, ó, vai fazer o seguinte, você vai agora lá e você vai falar isso no ouvidinho dele. Bota ele pra dormir. Era tarde, era do almoço, diga ele dorme à tarde, dorme. Então, bota ele pra dormir. Quando ele dormir, você vai no ouvido dele, você vai falar isso. Quando ele acordar, a febre já vai estar passando. Ele já vai acordar suado, com a febre passando. Amiga, não deu outra. Não deu Que outra, cara. maravilha, Ai, eu né? amo. Ela foi lá, falou tudinho direitinho, botou ele para dormir, disse que ele dormiu, ó, horrores, porque já entrou no processo de cura. Cura. E quando acordou, a febre já estava indo embora.
24 horas a criança estava boazinha, porque ela estava muito preocupada, porque como a febre já tinha ressignificado, não tinha passado, a febre continuava cada vez mais molinho. Ela estava querendo levar o médico para passar antibiótico. Eu disse, não, pera, respira fundo, bora ver isso aqui. Alguma coisa está acontecendo. Porque o problema é que ela não estava identificando o que era exatamente, né? Porque ela estava certa de que é infecção de garganta. Eu disse, não, veja se ele não está fazendo xixi, porque se for, a criança não está bebendo água para evitar fazer xixi, porque arde e não está querendo te falar. E a gente tem que pensar também, né? A questão assim, que todas as vezes que está relacionada à infecção urinária é algo sujo. Por quê? Porque o nosso sistema urinário, ele possui a função de filtrar as impurezas do nosso sangue, né? Que circula por todo o nosso organismo. Então, qual é a função? É jogar para fora aquilo ali, né? Através dos canais. E é muito importante também citar que o volume, né, que nossa bexiga suporta é de 300 ml, mais ou menos. Algumas vezes pode chegar a 1 litro, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, que mulher tem mais predisposição para ter isso, por quê? Pela questão genital, não é isso? Genital, por quê? A uretra, onde transporta a urina pra gente, da mulher de 5 centímetros, tá? Isso. Mas o do homem é 20. E a do homem... maior. E o do homem, ele não transporta essa urina, ele transporta o esperma também. O da gente é exclusivo para a urina. Então, a bactéria fica ali, né? Quando acontece, quando a gente está na fase de cura... né? Está na fase de cura, as bactérias vão ali, aí que a gente toma aqueles remédios para bactérias, né? Alguma coisa que chama. É os remédios lá que estão. Então, assim, o que é que acontece? Então, é muito importante a gente entender isso. Porque a mulher tem mais essa probabilidade, porque o canal dela é menor, a uretra dela é menor do que a do homem. Ela é 5 e o homem é 20, tá? Então a gente tem que entender isso e a gente precisa entender que essa questão do território está muito relacionada a algo sujo, algo que eu não pude eliminar. Porque o que a urina faz? Ela elimina a sujeira, né? Quando a gente coloca aquilo para fora, a gente está tirando do nosso corpo a sujeira, as impurezas do nosso sangue. Então, quando a gente acontece ter essas infecções urinárias, é porque a gente não está podendo eliminar isso, é como se estivesse retendo. E quando a gente força para botar para fora, o que acontece? Arde. Né? Porque a gente está forçando uma coisa que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa olhar para que ele saia livremente. E é muito rápido. E engraçado, Denise, que as pessoas são assim, né? Quando estão com infecção urinária, quase ninguém percebe que tá, porque ela não tem dor, né? Aí você está na fase ativa, praticamente você não sente. Por quê? Porque ele é um órgão que na hora que acontece a infecção, né, que está na fase ativa da invasão do território, ele cava e abre. Então você não sente. Então na hora que você passa por esse conflito, que você começa a ter a cura, aí o que acontece? Começa a vir a infecção, começa a vir as dores, o mau cheiro, aquela urgência de ir no banheiro, né? A gente nem bebe água e toda hora tá aquele pinguinho. Muitas vezes acontece quando você está com a infecção urinária recorrente, o que acontece? Acontece aquelas crises de calafrio, quando você vai no banheiro, você já fica assim, já aconteceu isso comigo também, de eu ficar com esse calafrio, né, com aquela dor intensa. É um mal-estar horrível. Chega até sangrar muitas vezes, né? É horrível. Pode sangrar. É terrível. E quando você repete essa questão da infecção urinária, quando você está assim, o que é repetir isso? É você estar na fase de cura, você está na fase ativa, alguém está tentando invadir seu território, a gente vai dar exemplos aqui. Aí o que acontece? Você vai lá e consegue, né? Eliminar aquela invasão. Esse inimigo já foi. Aí daqui a pouco
Quando você acha que você está resolvendo aí, alguém vem invadir de novo, ou aquela outra pessoa volta a invadir. Aí você fica assim, a gente chama em balanço, né? Tá aqui, tá Isso, aqui, tá aqui, aí fica isso. assim. Aí o que que acontece? Aí a vontade de ir no banheiro aumenta. Então, quando você que está aí nos assistindo tiver com aquela vontade de ir no banheiro com muita frequência, tiver com dor, você tem duas questões. Quando tiver recorrente, é porque está acontecendo alguma coisa que você precisa olhar. E quando acontece, tá, não está recorrente e você tem essa dor, se dê um tempo, espere o seu organismo trabalhar, espere você se autocurar, porque aquilo ali são as microbactérias, né? Encerrar Porque o quando a ciclo, gente. né? As microbactérias vão ali para tapar aquilo ali, para curar. E aí a gente fica desesperada. É nessa hora que a gente corre para o médico, né? Quando a gente vê a É porque dor. às vezes, tá me ouvindo? É a minha Tô te internet ouvindo. que tá ruim ou é a tua que tá falhando? Me diz aí. Não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Às vezes o ciclo de cura demora muito. Eu imagino que a pessoa fica entrando e saindo ali, ó, não dá nem tempo mesmo no processo de cura, tendo contato ali constantemente com o conflito. E aí fica aquela infecção arrastada, né? Muitos dias, aquele desconforto muitos dias, e aí as pessoas acabam procurando o médico. Eu tenho um caso bem interessante, uma pessoa que me procurou, que também colega, que ela disse, ela colega ainda muito no comecinho, aí disse, eu fui fazer meus exames de rotina, olha só a situação, fui fazer meus exames de rotina, porque ela não tinha tanto sintoma, mas quando ela fez os exames todos, foi detectado que ela tinha uma infecção urinária alta já. Já estava afetando os rins já estava no nível máximo. Então ela veio com todos os exames, o médico disse que era grave, tinha que fazer antibiótico, tinha que fazer uma série de coisas, tinha que fazer uma manhã de perto. E ela disse, Denise, eu não vou tomar antibiótico. Me ajuda. Eu disse, beleza? Sim, senhora, né? Bora. Aí a gente conversou, tivemos uma conversa bem séria. Eu disse, ó, é o seguinte, você sabe que a gente não interfere em conduta médica. Não interfere. Se o seu médico passou um antibiótico, né, se ele acha que é apropriado e que é adequado, e se você julgar que deve tomar esse antibiótico, você vai tomar esse antibiótico, né? Mas eu não quero, porque ele é toda... gosta de coisas naturais, e chás, e etc. Homeopatia e tal, eu não queria. Tá bom. Vamos fazer um combinado. A gente vai ressignificar, a gente vai dar alguns dias e você vai repetir os exames. Se por acaso ainda tiver alguma coisa, você vai me prometer que você vai tomar esse antibiótico. Ou então a gente vai procurar mais coisas para ressignificar e completar isso aí. Beleza? E ela chegou me trazendo 1 milhão de questões territoriais lá que estavam acontecendo, tal, não sei o quê, meu marido, isso e aquilo, não sei o quê. Mas não combinava, não justificava. Eu disse, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu olhei assim pra cara dela e digo, cadê a sua sogra? A casa caiu. Na hora. Ela, Denise, eu disse, é bem aí que eu quero saber. Como é a sua relação com sua sogra? Aí ela, não, mas eu não moro com minha sogra. Eu digo, sim, mas quando ela vai na sua casa, como é que é? Vixe, aí começou a aparecer. Que a sogra queria interferir na criação do filho. Que a sogra, tipo assim, mamãe, né, filhinho, né? Meu filhinho gosta assim, meu filhinho gosta assado. Eu trato do meu filhinho desse jeito, eu faço desse jeito pro meu filho. Aprenda a fazer assim, porque é assim que ele gosta. Isso! Nossa! Imagine no território feminino. Outra fêmea chegando para dominar o pedaço. Amiga, a colega estava sofrendo. A colega estava sofrendo. E assim, era uma coisa que a sogra aí vinha com uma certa frequência e ela não podia fazer nada, ela tinha que respirar fundo, né? E segurar aquilo, né? Segurar a barra, segurar aquilo tudo, né? Fazer cara de paisagem para não aumentar o conflito. Só que aí a sogra saía
infecção urinária. E aí ficava nisso. E o corpo dela estava sofrendo. Então nós fomos lá, nas questões mais importantes lá com essa sogra, ressignificamos bem bonitinho, fizemos o que foi possível fazer, eu fiz ela tomar consciência de muitas coisas, da parte dela, que ela precisava fazer, porque a sogra é a sogra e sempre será a sogra, e sempre será a avó do filho dela, né? Aí tivemos que fazer um processo de aceita que dói menos. Lida né? com isso, né? Eu atendi com uma ao Aprende a contrário lidar com dela. isso. Eu Foi? atendi uma ao contrário. Eu atendi uma que toda vez que ela ia na casa, não era da sogra, que ela ia na casa da família dela, né? Ela já não se Ixi, sentia pertencente àquela família. pertencente. Ela não sabia qual era o lugar dela. Então, toda vez que Ixi, ela ia para lá visitar a mãe, visitar os irmãos, quando ela voltava, ela tinha infecção urinária. Todas as vezes. Aí ela dizia assim, aí o marido, tá vendo que você ir para casa de sua família não tá lhe fazendo bem? Mas não sabiam o que era, né? nossa. Aí quando ela me contou assim, não, é porque toda vez que eu vou para lá, eu não me sinto mais daquela família. Aí a infecção vinha, né? Então, assim, são coisas que com apenas alguns detalhes que o cliente passa para a gente consegue ajudar. Ela fez Cleide, já tinha anos, desde que eu me casei, ela tinha uns 12 anos de casado. Desde que Nossa, eu me imagina o casei, sofrimento. todas as vezes que eu não vou na minha casa, me não aceita agora. Imagine por quê? Porque não queriam o casamento dela. Ela botou o pé e casou. Então a família Olha, praticamente, como se fosse assim, excluiu ela. Então toda vez que ela ia lá, ela se sentia deslocada. Ela não sentia que ela percebia os pertencia. olhares, né? O olhar de julgamento, o olhar de condenação, né? De exclusão, teve muita exclusão. Então, aí quando a gente fez a terapia dela, aí disse, olha, vai me dando notícia, como é que você tá, não sei o quê. Aí ela fez assim, eu não vou mais na casa de minha família. Eu digo, não faça isso. Não Não faça é isso. disso que estamos falando, né? Muito pelo Falando, contrário. pra- É para você libertar você, tem... para você ir ver onde que quiser. Com certeza, eu disse assim, é sua mãe, é seus irmãos, eles querem seu bem, você precisa olhar para isso e você precisa entender que você não precisa marcar mais aquele território é seu, é sua família. Eles te amam tanto que estão preocupados com você. E aí ela disse, poxa, foi legal. Então a gente precisa olhar para isso, né, com mais carinho. Não é a gente evitar, né, como sua cliente. Ela não precisa dizer à sogra, não venha mascar. Ela precisa aprender a lidar com isso, né? Com essa Aí a gente letrinha. fez um trabalho de olhe para sua sogra. A sua sogra tem as questões dela. Ela aprendeu a ser assim. Ela é assim, ela é o que é. Ela tem mais idade, você é mais jovem, você tem o conhecimento. Então, cabe a você modificar essa sua percepção em relação a ela. Não, e uma coisa muito Né? interessante, sabe E o para que você é? conviver melhor com seu filho, com seu marido e com ela. Não, e o Respira, problema é o aceita, seguinte, acolhe. quando a gente faz assim, né, cria empatia, né? Vem cá, se uma mulher, se você está acostumada a dar sorvetinho para seu filho, aí a gente leva logo ela para a percepção dela, né? Seu filho, sua sogra está agindo como mãe, e você age como mãe, né? É, A gente precisa e tem olhar outras isso questões. também, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. O que é que ela está O outro, fazendo? É mãe, gente. Não tem coisa mais absurda é desse mundo amor do de que mãe. mãe. Mãe faz cada coisa, gente. A gente, como mãe, faz cada coisa. É mãe. A gente pensa que está fazendo o melhor e a gente está fazendo uma bagunça na vida dos nossos filhos. É, cometendo umas coisas que só Jesus. Só Jesus salva. Gente, eu queria que Jesus. vocês falassem se vocês já Compartilhem. tiveram. E falem se vocês já tiveram infecção urinária, o que foi que aconteceu. Se vocês procuraram um Comentem, terapeuta, se queiram. curaram. Conta aí pra gente como é, quem já teve infecção urinária. Levanta a mão aí, fui eu. Pra gente ficar sabendo quem é A que gente entender a tá. história.
A gente entender quem está com esses territórios aí ameaçados. Comprometidos. Sim, deixa eu só concluir a história. Aí nós ressignificamos, resolvemos. Um mês depois ela voltou para mim com todos os exames. Tudo zerado. Zerado, 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 zerado. Eu tô guardando isso ali, sabe? Só para ficar admirando todo, porque o médico tinha feito aquele alarde, né? Nossa, é gravíssimo, tal, não sei o quê. Exame de urina, exame de ultrassom, um monte de exame. E ela, tudo normal, sem tomar uma gota de remédio. Eu disse, obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Yes, deu tudo certo. Graças a Deus, isso tem que dar. Denise, a gente está com uma pessoa aqui. Carol, eu tenho sempre, Cleide. Carol, conta pra gente aí. Olha, conta pra gente aí como é. Como é que essa infecção é constante? Pra gente ver aí. Se você já identificou o ciclo dessa infecção urinária, se acontece todo fim de semana ou todo mês, eu tinha uma que tinha todo dia de manhã. Aí eu disse, oxi. Aí a gente foi pesquisar. Todo dia de manhã, quando eu vou sair do trabalho, eu já saio com aquele negocinho, eu tenho que voltar para ir no banheiro. Eu disse, oxi. Eu disse, então, cara, é questão com o marido, porque isso é todo dia à noite, porque à noite tem um conflito, de manhã vem a cura, não é isso? Quando a gente começa a ter sintomas. E aí vai pesquisar. E aí a gente foi olhar lá as questões dela, tinham bastante questões, e a gente ressignificou, e ela ficou, ok, beleza. Eu tenho uma história. Deixa eu só te contar a minha. A minha infecção urinária era o seguinte. A minha infecção urinária era quando eu estava na praia. Aí eu estava na praia, aí eu disse assim, tô com infecção urinária. Antes de conhecer isso, o MVC, né? E antes de digitar esse mundo da terapia. Aí minha mãe dizia assim, você usou biquíni molhado. Oh, famoso, muito tempo, Nossa, muito tempo com esse biquíni molhado. Coitado do biquíni. Aí eu dizia assim, será? Aí eu comecei a trocar o biquíni, né? Eu chegava da praia, trocava e continuava. Eu digo, não tem alguma coisa de errado. Aí hoje eu paro e digo, meu Deus, era uma coisa tão simples que eu precisava resolver. Olha, Carol tá dizendo aqui, de vez em quando aparece, mas o espaço é maior. Passo alguns meses sem ter. Então você tem que fico sempre achando que é pouca água. Carol, fica olhando o que está acontecendo no seu. Fica olhando o que está acontecendo no seu território. Começa a perceber se é alguma coisa relacionada com seu filho, com seu marido, com sua sogra. Na sua casa. Com o seu marido ou com filhos, são os mais prováveis, entendeu? É seu ambiente, seu território, sua casa, onde seu domínio. O que é que está ameaçando o seu domínio? O que é que está te ferindo, está te magoando, né? O que é que você está querendo afastar da sua vida, que você não gosta? Pensa a última vez que você teve essa infecção. E o que estava acontecendo ali logo poucos dias antes, né? Para você entender. E quando você descobrir, manda direct pra gente, que a gente vai ficar muito curiosa para saber. Se você lembrar aí, tu fala aí pra gente. Ela tá dizendo assim, vou começar a me observar. Observa mesmo. Aí quando tu achar, e se tu achar, aí tu chama uma de nós duas para te ajudar a finalizar esse processo. Porque pode não ficar bem finalizado. Olha o que aconteceu comigo. Vou te contar agora a minha história. Lá no comecinho, quando eu comecei a estudar, por pouco tempo, eu tive uma crise. Eu estava muito no comecinho, nas primeiras aulas, assim, tomei antibiótico. Né? Fazer o quê? Beleza. Com poucos dias, eu tive de novo. Porque eu não permiti que meu corpo finalizasse aquele processo, né? Com certeza. Aí fiquei, tomo remédio, não tomo remédio, tomo remédio, não tomo remédio. Eu disse, vou tomar remédio, não. Mas também eu não olhei para a questão com cuidado e eu não ressignifiquei direitinho. Dei uma melhoradinha, mas não foi tudo. Entendeu? Ficou ali pendente. Minha mãe, acho que não deu nem 15 dias, eu tava de novo. Eu digo, não, tá uma bagunça isso aqui. Não tem condição nenhuma. Peraí, respira fundo. Sentei.
Respirei fundo, olhei para aquilo. O que foi que aconteceu no meu território? Era treta com o marido. Treta com o marido. Eu disse, eu tenho que marcar esse território aqui. Aí eu, tranquilamente, amiga, juro pra ti, eu tava super incomodada, eu tava muito agoniada, porque eu tava no banheiro de 5 minutos. Eu tava viajando, eu fui lá, voltei pra minha mesa, fui lá, concentrei, ressignifiquei decentemente. Deu 5 minutos, eu tava sem dor. Olha que Gente, maravilha. eu amo. Tem coisas assim, alguns sintomas dentro do MPC que a gente ressignificando é muito rápido. Cara, eu juro pra ti, em 5 minutos eu tava sem dor. Em 10 minutos eu não lembrava nem que tinha tido infecção urinária. E eu nunca mais tive infecção urinária depois disso. Olha pra Gente, eu ele. não tomei nada de remédio. É Ó, incrível, é incrível. É maravilhoso. Dara tá perguntando aqui, e na Vou gestação? ficar alerta com minha Dara, filha também. ó, Dara tá perguntando aqui, né, com a questão da gestação. Qual é a primeira coisa que acontece quando a mulher está grávida? A gente se sente feia, tá engordando, a gente fica pensando, será que meu marido vai ficar comigo? Olha como é que ele O tá me marido vai olhando. querer. Vai querer mais. Eu não posso estar tendo relação como eu tinha, né? Tem aquele mito, né? Eu não posso ter mais relação como eu tinha. Aí o que que acontece? Você começa a achar que você, ou muitas vezes não é nem você que não quer ter relação, é o marido que fica com medo de ter relação e machucar o bebê lá dentro, tá? Aí o que que acontece? Aí você, quando ele não começa a te procurar, o que é que você sente? Você está perdendo o seu território. E aí o que é que acontece? Vem infecção. Pelo fato de você estar grávida, não significa que seu corpo parou de funcionar da mesma forma. Isso é segundo a medicina germânica, gente. Tá bom, Dara? Olha só. Então, Manu, o que foi que ela fez? Ela ressignificou. Se você quer. É porque cada caso é um caso, Manu. É A um gente não pode a gente não pode te dizer assim, tá? Olha, Manu, meu marido estava me. que todo mundo vai ser por causa Tá do indo. marido, né? Meu Eu lhe filho digo está mais, querendo ir Pedro, eu lhe embora. digo mais, eu lhe digo mais. Às vezes a mulher tá grávida e vem a sogra. É. Meu netinho, não sei o quê. Ó, eu vi um caso de uma pessoa que chegou e ela queria, tipo, a decoração do quarto da criança de um jeito, queria que fosse tal médico, sabe? E, assim, as outras pessoas de fora interferindo. Não, pega esse. Não, isso aqui é melhor, pega esse aqui. Não, eu já comprei tudo do bebê. Pega. Né? Não, eu quero um carrinho marrom. Não, eu já comprei o carrinho azul. Pega. Meu amigo, isso explode o território daquela buchudinha. Não, mas eu quero parir aqui nesse hospital com esse médico. Não, porque aquele outro é um médico da família, ele é super top, Família. vai lá, não sei o que lá. Você vai parir com ele, porque foi ele que fez o parto do meu filho. Pronto. É isso mesmo. Coitadinho do território da gestante. A gestante foi. Olha, meu filho, você só tá ali gestante. O Você só quarto serve não pra pode parir. ser O de resto a carro. gente resolve. O quarto não pode ser azul. Tem que ser amarelo. Menino, você não pode botar nada rosa. Isso é sogra falando, tá? Ó, Não, deixa eu eu te quero falar. dar tudo pro meu neto. Já comprei tudo. Opa, eu tô falando de sogra na brincadeira, né? Mas às vezes a mãe da gestante Também. faz isso. Eu conheço a história de uma pessoa que a mãe queria, por amor, agradar a filha. Quando a filha chegou, a casa estava decorada. Essa filha olhou e disse: onde é que eu tô, gente? O que aconteceu aqui? Coitadinho, o território dela, né? Meteram o pé na porta, invadiram tudo, fizeram do jeito que. Tadinha, né? É para isso que servem as infecções urinárias, para proteger a gente. Ó, Carol tá falando aqui, viu, Denise? Que caiu a ficha Foi. total. Meu marido tá aqui. Vou falar com ela. Carol disse que caiu a ficha total, que vai falar com ela, com a filha. Ó, que Pronto. bom, Carol. Olha, Carol, você não sabe o presente Já que valeu a você nos live. dá.
Você não sabe quando a gente ouve isso, quando a gente está debatendo assim em uma live, e a gente ouve a pessoa dizer assim, faz todo sentido para mim. Isso aí pra gente não tem valor, não tem preço que pague isso. Isso aí é Olha, muito bom, é muito significante a gente ouvir isso. Olha que tem tá alguém entrando um falando. bocado de homem aqui. Olha, Marcelo Sejam Lima bem-vindos. entrou. Esse Marcelo Lima aí é o meu marido. Ai, Marcelo, Olá, olha, Marcelo, jovem. você tá ouvindo tudo, Marcelo. O que sua mãe fez com ela? Ó, então deixa eu contar, agora eu vou contar. Eu tive cistite de lua de mel, amiga. Olha aí o B.O. Olha, E Marcelo, quando eu saia, comecei, Marcelo, saia da live. quando eu, e quando eu comecei a assistir as aulas que eu entendi o que era, eu disse, meu Deus, olha só que legal. Porque, para quem está aqui e não sabe, às vezes, por exemplo, são duas questões bem interessantes. As grávidas, que tem, né, com bastante frequência, e as recém-casadas. As mulheres recém-casadas têm muita cistite, né? Cistite, infecção urinária. E por quê? Porque elas querem marcar o território ali com seus maridos, né? Elas ficam querendo aquele casamento, ansiando por aquele casamento, desejando aquele casamento, sonhando com esse casamento, e quando ela diz sim, que ela consuma o casamento, eu venho uma infecção urinária. Você se ferrou, Marcelo. Não teve lua de mel. Território marcado, lacrado. Ai, Marcelo, você se ferrou. É melhor você só... Gente, quando eu descobri isso, eu achei o máximo. Achei muito legal. Eu disse, olha só, gente, eu marcando território, gente, eu casei, no outro dia tava com infecção urinária, mas aí não tinha conhecimento, não sabia, tudo é antibiótico, né? Taquei antibiótico, senão não tinha mais lua de mel. Era marcando território. A fêmea marcando o território ali com o seu macho, entendeu? Essa é a questão. A mulher precisa muito disso. Marcar território ali com o seu homem, com o seu macho, marcar o território com os seus filhos e marcar o território com a sua casa. Dentro da minha casa, quem manda sou eu. Tem que Se ser eu e mais ninguém, né? mete o bedelho, aí pronto. Se a mulher tem E pros consciência, se a mulher homens, entende, beleza. e os homens estão mais ligados assim aos externos, né? Ao trabalho, ao carro, a várias coisas que eles têm que Isso. marcar esse território, né? A mesma, vamos citar alguns exemplos só de marcar. A gente já citou da sogra, a gente citou do filho. Das mães. Geralmente acontece mais assim, quando uma filha tenta querer mandar na mãe, né? Querer contornar a situação dentro de casa. Ah, mas eu não quero comer isso, eu quero fazer dessa maneira, o meu quarto tem que ficar dessa maneira. E aí pode acontecer as infecções urinárias. Nossa, não sabia, obrigado. Que bom, Manu, que você agora já ficou sabendo, ó. Tá vendo o que eu tô dizendo? As lives são muito interessantes, são muito conteúdos gratuitos, de grande informação. Gente, é uma coisinha que a gente faz, é uma coisinha que a gente faz, que faz toda a diferença na vida da gente. Muita diferença. E vou contar uma coisa pra vocês. Esse domingo, fui na praia, fiquei com o biquíni molhado, fiquei lá sentada na cadeira. E não teve infecção urinária. Por que será? Não era o biquíni molhado. Se não era o biquíni molhado que dava, por que ele não deu? Cadê aquela pessoa que estava dizendo ali que bebia muita pouca água, que a culpa era da água que era pouca? Não é água que é pouca, não. Bora investigar isso aí, bora descobrir aqui agora o que está rolando. Não é por causa da... Tem que beber muita água. Mas não é por causa da... Você está bebendo pouca água, não. Porque o que é a água? A água vai ajudar essa limpeza do nosso sangue, né? Fazer toda essa limpeza para ajudar a sair. Mas não é a questão da água. Quem já teve infecção urinária e já bebeu muita água e continuou doendo? Quantas pessoas já aconteceu isso? Né? Se fosse questão de água... A Cleide de biquíni, a Denise Nova de Mel. Quem é, amiga, que tá falando isso? Quem foi?
gente bebendo muita água e não passava. Não passava. Na Sim, época a gente tomava antibiótico, era o jeito. não Agora, tinha, não precisa. agora não tem, não tem infecção séria. Vamos sair de biquíni. Vou ficar com o Menina, biquíni molhado. deixa eu te contar. Olha só, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tava com um pessoal, né, uns conhecidos, e eu conhecia muito bem a dinâmica daquela família, daquele clã. E vamos botar assim, era uma família, um clã, e que tinha o Todo-Poderoso, tinha o Hum, rei. Vamos pro homem agora. Tinha o rei, Todo-Poderoso, o leão, né? Todo mundo ali em volta daquele leão, o rei, Todo-Poderoso. Beleza. Mas aí, ele estava passando por umas dificuldades, umas questões de saúde e tal. Então, o leão não estava assim tão poderoso. Mas à volta dele tinham vários leõezinhos, né? Jovens, fortes e poderosos. E estavam olhando aquela condição do leão, todo poderoso. E viram que ele estava precisando de suporte. Sem consultar ao leão, o rei da floresta ali, começaram a tomar conta de tudo. Dominar o pedaço. invadir o território. Invadir o terreno. Invadir o território por amor. Tudo por amor. Mas o leão não foi consultado, não foi perguntado, não foi, entendeu? Cara, esse leão começou a ficar mal, 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 muito mal. Ruim. E aí ele tava entrando e saindo de crise, entrando e saindo de crise, entrando e saindo de crise. E eu tava ali, eu tava sabendo, mas era uma pessoa que não era muito ligada no mundo das terapias, aberta a esses conhecimentos, então eu não tinha como chegar ali. Aí uma pessoa ali daquela história chegou, Denise, tá acontecendo isso, 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 e a gente tá todo mundo preocupado, e faz exame, e faz isso, e faz aquilo, e acha que é isso, e acha que é aquilo, e acha que é aquilo outro, e os médicos, né? E eu olhando, e eu vendo a dinâmica, né? Doida pra interferir como? Como? Né? Vendo tudo sem poder fazer nada. Mas aí a pessoa veio até mim. Aí eu disse, ó, vem cá, senta aqui. Ó, aí eu contei essa história todinha, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele é o dono, ele sempre foi o todo-poderoso, ele sempre comandou, dominou e determinou tudo dentro desse ambiente. E ele não tá mandando em nada. Eles estão mandando por ele no lugar dele, sem perguntar a opinião dele, sem consultá-lo. Ele tá arrasado nisso aqui. Arrasado. O território dele foi explodido. A pessoa que veio falar comigo tinha autoridade assim junto com o rei. Eu Hum, disse, tu vai fazer o seguinte, como ele não é chegado das terapias e não vai adiantar te chamar para fazer uma terapia, a gente vai tratar ele como criança. Ó. Eu disse, é a única forma que eu encontro. Como você tem acesso a essa pessoa, muita proximidade, você vai fazer o seguinte. Eu disse, você vai abraçar ele, e quando você estiver abraçado com ele, você vai falar isso, 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 isso no ouvido dele. Olha só a minha ideia. Aí eu disse, não, vamos pelas beiradas. Eu disse, não custa nada. Ele já tá com infecção, já tá ruim, já tá tudo, né? Vai lá. Eu disse, você vai lá e você vai falar, ó, não estamos, o território é seu. Isso aqui tudo é seu. Nós não estamos tentando tirar o seu território, nós só estamos fazendo tudo isso por amor, porque nós queremos o seu bem, e quando o senhor estiver bem, tudo volta para suas mãos. A gente só está aqui à sua disposição para te ajudar no que for preciso. E no momento certo você volta para o seu lugar. Cleide do céu, amiga. No outro dia esse homem tava com a coroa na cabeça de novo. Juro. Eu juro para você. A entonação, assim, a voz do homem, a postura do homem, o jeito dele, assim, todo altivo, poderoso, assim, que ele era uma presença mesmo, assim, sabe? Tinha voltado tudo, 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 tudo. Porque ele estava assim, ele estava muito assim, abatido. No outro dia esse homem estava normal. E eu digo que eu vi, eu estava lá, eu estava.
E eu olhei assim, eu fiquei assim olhando, sabe? Porque quando ele falava assim, parece a voz de locutor, eu Ah, olhei assim, aquela voz estrondosa, eu, gente, onde tá de volta? Aí eu fiquei assim, ok, passou, né? Quando foi mais tarde, a pessoa veio e me disse, menina, tu viu, tu viu, tu viu? Eu disse, o quê? Tu viu, tu viu, tu viu? Ele tá bonzinho, tu viu, tu viu? Eu disse, vi. Eu fiz o que tu falou, eu fiz o que tu disse, eu fiz o que tu mandou. Eu disse, mentira. Juro. Eu fui lá e fiz do jeitinho que você ensinou. Eu disse, olha, tu tá vendo? Tá vendo? Menino, isso aqui é ouro, isso aqui é riqueza. Agora, funcionou porque fez total sentido, né? E quando com chegou lá que certeza, falou do Francisco. subconsciente dele, a pessoa me disse, mas eu vou falar essas coisas, ele não vai entender nada. Eu disse, eu não preciso que ele entenda, eu preciso que o subconsciente dele entenda e faça sentido, né? E como a pessoa era uma pessoa próxima e era uma das pessoas que estavam ali ameaçando o território dele, fez total sentido, cara. No outro dia ele tava bonzinho. E lhe digo mais, nunca mais teve infecção urinária. Já faz, rapaz, faz tempo, isso. Faz tempo, nunca mais teve. Então, ele entendeu que era por amor e que não era porque ele estava se tornando desnecessário ali para aquele clã. Que estava na hora dele deixar o lugar dele para outras pessoas assumir porque ele não tinha mais condições e capacidade. Entendeu? Para o homem está muito relacionado a isso. Ele tem o território dele é a casa do lado externo, porque ele protege aquela casa, aquela mulher, aquela família, aqueles filhos, aquele ambiente. O trabalho dele, ele defende aquele local dele, o emprego dele, o local dele, a função dele. Ele tem que ter uma utilidade, uma serventia. E assim, e se alguém chega ali e ele se sente que ele não está mais cumprindo aquela função, que ele não está mais sendo necessário, que ele não está mais, né? Aí pronto, compromete ali o lado emocional dele e aí vem a infecção urinária. E foi muito lindo, eu gostei muito de ter feito isso, né? Foi uma forma totalmente diferente. Eu tive, às vezes a terapeuta tem que ser criativa. Eu tava Tem que vendo aqui, inventar, né? entrava e saía de... Tem que ser criativa, cara. É o famoso sair da caixinha. Eu saí completamente da caixinha, né? Porque Inventou, né? aquela pessoa jamais iria fazer uma sessão de atendimento comigo. Jamais. Jamais. E aquela Ele pessoa era estava todo entrando, saindo de clínica. poderoso. Ele é todo Pois é, poderoso, ia fazer, não ia não. não ia. Se eu chegar pra. E assim, interessante que ele não sabe nem o que aconteceu, né? Não sabe nem. Ficou bom, nunca mais teve problema, mas não sabe o que foi, né? Mas eu digo, tá tudo bem, eu sei, né? Eu sei da minha parte, do que me cabe. E a pessoa viu e conversou comigo e ficou impressionada, né? E eu disse, tá Deixa eu tudo dar uma boa certo, noite aqui para uma ex-faixa preta nossa, Daiane. Boa noite, Dai. Que beijo te ver você Uau! Vamos estar aqui, aqui. que linda! Boa Nossa, noite, olha, Francine. nossa live tá importante. E outra coisa, Denise, quando a gente fala Oi. assim, a pessoa se curou logo, mas a gente precisa entender também que cada ser humano é um ser humano. Tem Sim, pessoa que a gente faz a terapia hoje e amanhã ela amanhece bem, mas tem aquela sim. pessoa que ela precisa, a gente fala assim, né, digerir aquilo que ela ouviu, aquilo que fez sentido para ela, sair e ela querer sair daquela situação que ela está. Porque às vezes a pessoa não quer sair, não quer fazer o movimento que é necessário ser feito. Então, É muitas vezes o verdade. que acontece é isso. A gente, então, as pessoas às vezes fazem terapia, mas eu ainda não estou boa. Calma. Cada pessoa vai ser uma pessoa. Mas a É Denise um me tempo, falou um que no outro dia ritmo. o cara amanheceu bom. Sim, porque fez todo sentido para ele. Ele estava Isso. querendo sair daquilo ali. Então, não é só a terapeuta fazer, é o cliente o cliente Se querer fazer o permitir. movimento, se permitir. Isso é o mais importante que tem. Então a gente precisa entender isso tudo, que aí a gente está aí. O MPC está aí para ajudar a todos nós, para ajudar vocês. Nós somos as faixas pretas, né, de Dalila Machado. Então a gente está aqui para ajudar. Denise, já acabamos o nosso horário. Foi. Verdade. Já? Não, amiga, Já. como assim? Já tem 1 hora que a gente está aqui? Já. Acho que foi 10 minutos. A gente nem começou a conversar. Como assim?
A gente tem que marcar outro dia pra gente fazer outra amei. live, fazer outros Vamos pegar outro assuntos. assunto. Outro assunto. Então, assim, Denise, faça aí suas considerações finais, que depois eu vou me despedir do povo que está aqui. Ai, não, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi só 10 minutos, ela tá dizendo que foi 1 hora, tá tudo certo. Eu já quero outra, já quero mais. A próxima vai ser no meu Instagram. Vamos escolher um tema. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer o nosso print, bora? Tem print? Bora, Eu adoro print. bora. Quem vai fazer o nosso print, gente? Quem faz aí esse print pra gente, por favor, por gentileza? A gente fazer umas carinhas bonitinhas aqui, ó. Podemos? Quem faz o print? Bora. 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 Bora, acho que deu, né, gente? Obrigada, foi um prazer, Cleide. Um amor esse convite que você me fez. Fiquei muito honrada, muito feliz. Se vocês tiverem dúvidas, mais perguntas, podem mandar mensagem no direct. Fala seu Instagram, Denise. Meu Instagram é o @denisesoares.mpc. Pode mandar mensagem lá, pode chamar de pergunta que eu respondo tudinho. Gente, muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês que ficou aqui. Obrigada, Ana. Manda pro meu zap, viu? Então, gratidão a cada um de vocês aqui. Érica, tô vendo vocês. Denise, muito obrigada por aceitar meu convite. Foi uma honra. E vocês estão vendo que eu não menti, que a live ia ser super divertida, foi leve, foi rápida. Sabe? O marido descobriu que ela teve infecção na lua de mel. Não, a infecção ele sabe que eu tive. Porque o marido é médico. Imagine, foi ele que me passou antibiótico. Mas ele não sabia por quê. Por que da infecção? Ele não sabia o porquê. Então, gente, vou me despedir aqui. Amanhã, às 14 horas, a gente vai ter uma live sobre relacionamento. Eu e a Andressa. E à noite a gente vai ter sobre obesidade infantil. Tá? Espero que vocês participem às 14 horas com a Andressa, relacionamento. E à noite a gente vai fazer às 19 horas obesidade infantil. São temas maravilhosos. Denise também tem várias lives, né, Denise, durante essa semana. É porque eu tô assim, aventureira. Eu acordo assim, eu quero fazer uma live hoje disso. Aí na hora eu vou e resolvo. Mas eu tô pensando em fazer uma live. Não, mas eu prometi fazer uma live sobre abuso. E acho que essa live vai ser amanhã, 21 horas. Mas eu aviso vocês amanhã cedinho. Pronto, tá bom? Então. Beijos, obrigada, Denise. Obrigada, gente. Amei. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.